Eu criei um curso chamado Agora Eu Passo na OAB. Esse Agora Eu Passo na OAB é um curso 100% online, em que você vai estudar, vai saber o passo a passo daqui a pouquinho de tudo aquilo que é necessário para você ser aprovado ou aprovada na primeira fase. O que eu vou te explicar o que é o método Agora Eu Passo e por que é, como é e por que é que ele funciona, tá? Primeira coisa que você tem que ter em mente para o método é o seguinte. Opa, abri aqui o negócio errado. Primeira coisa que você tem que ter em mente é o seguinte: o que estudar? Você só vai focar em 10 disciplinas. Tio, mas são 17 disciplinas no total, eu sei. Muito embora sejam 17, o nosso foco nesse período de menos de 60 dias para a prova, o nosso foco é 10 disciplinas. Não adianta você querer estudar 17. Você não estudou 17 disciplinas em menos de 2 meses, nem na faculdade. Quem dirá agora, faltando pouco tempo para a prova primeira fase. Então, foca em 10 disciplinas. Aí tu pergunta, tio, quais são as 10 disciplinas sobre as quais eu devo, né, manter o foco? As 10 são essas aqui, ó. Ética, tá? Você vai estudar e focar muito em ética, porque ética são 8 questões, corresponde a 10% da prova. Direito constitucional, com 8,75. Direito administrativo, direito penal, processo penal, direito civil, processo civil, trabalho, processo trabalho e tributário. Esse aqui é o foco principal. Eu não estou dizendo que você não vai estudar as outras. Não estou dizendo que você não vai estudar as menores. Você não vai estudar empresarial. Não falei isso. Não estou dizendo que você não vai estudar filosofia, ECA, direitos humanos, internacional, ambiental e CDC. Não estou dizendo isso, mas o foco principal, a sua atenção, o seu esforço, a sua dedicação, ela deve priorizar 76 questões da prova, o equivalente a quase 80% da prova. Você deve priorizar essas 10 disciplinas. Ética, com 8 questões, constitucional com 7, administrativo e penal com 6, e processo penal também com 6. Com 7 questões, nós temos civil e processo civil, trabalho com 6, processo trabalho com 5 e tributário com 5 questões, que serão mais do que suficientes para você garantir os seus 40 pontos. Filosofia, direitos humanos, internacional, ambiental, ECA e CDC, 2 questões cada, correspondendo cada uma a 2,50%. Só tem empresarial, né, com 5 questões, correspondendo a 6,25%. Tio, por que não estudar empresarial? Empresarial é uma matéria maravilhosa. Eu já fui professor de direito comercial, né? Quer dizer, eu fui professor de direito comercial porque foi antes do atual Código Civil. E comercial é apaixonante. Só que comercial é uma disciplina, tem um conteúdo muito grande, tem um conteúdo muito vasto. Só a lei de sociedade anônima tem quase 300 artigos. Então, é uma disciplina que as pessoas, eu acredito, e esse método dá certo desse jeito, é uma disciplina que as pessoas não devem gastar tanto as suas energias, não devem gastar tanto assim as suas emoções, até porque a quantidade de pessoas no Brasil que procura a segunda fase empresarial é pequena. Então não vai fazer tanta diferença para você. Você só vai perder um pouco mais de tempo, mas não quer dizer que você não vai estudar. Então a gente vai focar nessas 10 principais disciplinas aqui para você, correspondente, repito, a 63 questões da prova. Um outro segredo, um outro passo para você passar estudando pouco mais, né? Estudando umas 2 horas por dia, porque tem gente que promete o estudo de 1 hora por dia. Eu posso estar errado. Todo mundo pode estar errado. Agora, eu acredito que 1 hora por dia não é o suficiente. Eu não vou condenar ninguém. Tem gente que não estuda nada e passa. Mas para as pessoas comuns, as pessoas normais, as pessoas ordinárias, acredito que 1 hora não rola. Rola, por exemplo, umas 2 horas por dia. Se você tirar todos os dias 2 horas, tá? E no final de semana, se você tiver mais tempo, dá uma prolongadinha. Ou se você trabalha no final de semana, na semana, dá uma prolongadinha. Para o final dos 7 dias, tu ter uma média de 14 horas de estudo. Cara, eu acho perfeitamente válido, eu acho super válido e eu acho o ideal se você quiser passar, tá?
com 40 ou um pouco mais de 40 questões. Ai, professor, eu vi propaganda sua, alunos seus fazendo 60, 59, 58. É verdade. Lara Bakovski fez 59, o Léo e o Meton fizeram o Meton 59, o Léo 58. Uma aluna minha cujo nome eu me esqueci, tem me lembrar, não consigo, fez 60, mas não precisa fazer 60. Não precisa fazer 58, 55, 54, só precisa fazer 40. 40. Quem faz 40, quem faz 80, vai para a segunda fase do mesmo jeito. E eu garanto a você que na segunda fase o estudo zera e você começa a fazer tudo de novo. Então, eu vou te mostrar aqui como estudar. Primeiro, o segredo de como estudar é o cronograma de estudos que você vai receber. Você no curso Agora Eu Passo na UAB, você vai receber um cronograma de estudos atualizado e disponibilizado de forma semanal. Porque esse nosso cronograma de estudos ele é alinhado com a disciplina e o conteúdo lecionado em sala de aula. Assim, depois de você assistir a aula, é o momento de treinar e exercitar aquilo que foi estudado. No momento que você treina resolvendo questões e todo o segredo de passar na primeira fase é a resolução de questões, eu não estou dizendo para você que é só resolver questões, mas é a resolução de questões, porque isso facilita a absorção do conteúdo e faz com que você consiga assimilar o que foi visto com o professor em sala de aula. Lembrando que o nosso curso de resolução de questões, ele é um curso de teoria em questões. Tio, como é que funciona esse curso intensivo de questões, que na verdade é teoria em questões? Eu vejo a teoria e depois eu vejo as questões? Não. Esse curso é diferente, porque ele já é um sprint, já tem um ritmo mais acelerado. O professor, quando ele for resolver com você as questões, é claro que haverá questões que você vai resolver com o professor e haverá questões que você vai resolver sozinho ou sozinha, tá? Quando você for resolver questões com o professor vai te explicar de uma forma tal que é como se ele estivesse dando uma aula de teoria. Só que é uma forma de explicar objetiva, é uma forma de explicar prática, é uma forma de explicar que a gente vai em cima exatamente daquele ponto, daquele assunto, daquela matéria que mais cai na prova da OAB. Então, você vai ter que resolver todas essas questões com atenção e em seguida estudar o comentário. Eu vou já falar dessas questões comentadas para você. Então mesmo, né, essas questões comentadas, que a gente vai começar a se debruçar em cima delas, elas são super importantes para a absorção do seu conteúdo, tá? Perfeito? Então, bora começar aqui a brincadeira, tá? Aí, tio, né, o que são essas questões comentadas? Cara, porque é o seguinte, não tem nenhuma dúvida de que a melhor maneira de você passar na prova do AB é você resolvendo, é você treinando a maior quantidade de questões possíveis, né? Acontece que, às vezes, muitas vezes, os alunos têm dificuldade de entender e interpretar o que é que está sendo perguntado. Por isso, dada essa dificuldade que 90% dos alunos têm de entender, de interpretar o que é que está sendo perguntado, você primeiro vai resolver as questões juntamente com o professor, em que o professor vai ler a questão para você, ele vai mostrar a você onde que estão as cascas de banana da FGV, ele vai mostrar a você, olha pessoal, nessa situação aqui é diferente. Se você prestar atenção, isso aqui não é uma regra geral, isso aqui é uma exceção, porque muitos alunos, eles só cuidam de estudar a regra geral e esquecem de estudar a exceção, e a FGV adora cobrar a bendita exceção na prova, tá? E foi exatamente pensando nisso, né, nessa resolução assistida de questões, e depois você vai resolver as questões sozinho ou sozinha, que eu criei esse curso, agora eu passo na OAB. Nada mais é, cara, de que o intensivo de resolução de questões, em que os professores de cada uma das 10 principais disciplinas, eles te ajudam através das videoaulas, né, a melhor técnica a ser utilizada na hora de resolver a questão, bem como eles vão te ensinar, nós vamos te ensinar a interpretar as questões da OAB-FGV, fazendo que você aprenda as melhores técnicas para você não errar mais. Cara, tu não tem noção. Esse curso é tudo o que você precisa para passar na OAB. Porque além de aprender as técnicas de resolução de questões, os professores vão te explicar
cada um dos itens. Por que é que o item A é verdadeiro? Por que é que o B é falso? Se é falso, se é verdade. Ou se não dá porque a questão seria nula. Mas por que é que o item A é verdadeiro? O B é falso, se é falso, o D é falso. Por quê? Porque se o professor focar só no item correto, não vai dar certo. Porque ele vai só explicar o que é que está certo. Mas e por que é que os outros itens estão errados? Ele vai te explicar também. Você sabe por quê? Porque muitas vezes a FGV, ela pega uma questão e ela cobra a mesma questão de novo, só que ela troca uma outra palavra e troca o item verdadeiro. Então, quando a gente explica, além do item verdadeiro, a gente também explica o item falso, muitas vezes o conteúdo que está no item falso é o item verdadeiro da questão no próximo exame de ordem. Com certeza você já ouviu falar disso, com certeza você já viu isso acontecer ao resolver questões da prova da OAB. Então, além de aprender as técnicas de resolução de questões, os professores vão passar uma limpa em cada um dos itens da questão, fazendo com que você tenha contato com a teoria relacionada àquelas questões, bem como aprenda o porquê de que os demais itens são incorretos. O nosso curso possui, galera, vocês não vão acreditar, mais de 400 questões comentadas. Eu acho que são mais de 500, mas como eu não fiz o cálculo exato, o que eu garanto a vocês é que são mais de 400 questões comentadas. E vocês vão ver, vou mostrar daqui a pouquinho, que vocês vão ter questões durante a semana, que é o chamado acompanhamento emergencial, que é feito na semana e no sábado. Então, cara, são mais de 500 questões comentadas, separadinhas por assunto, que são disponibilizadas para cada um de vocês no decorrer da preparação e alinhadas com as aulas de resolução de questões em vídeo, tá? E aprender, né? Você vai resolver questões para você aprender a assimilar, para você absorver. Então, à medida que o professor vai explicando aquela teoria durante a resolução da questão, para você absorver o que ele falou, você vai treinar, você vai fixar o que você aprendeu através da resolução de questões, através dos famosos exercícios de fixação, tá? Então, cara, não para por aí. Nós temos o nosso simulado estratégico semanal. Pois é, nosso simulado estratégico. Cara, uma prova com 80 questões, que é a prova do AB, ela é uma prova cansativa. Então a gente precisa fazer da resolução de questões um hábito. Para que você não tenha aquela sensação de que, fazendo uma questão, meu Deus, eu nunca vi isso na vida, a gente preparou para você o chamado simulado estratégico. E é esse simulado estratégico que vai se adaptando ao seu cronograma de aulas, ou seja, você estuda um assunto na semana e depois você vê aquele assunto que você estudou na semana cobrado no simulado, mais os assuntos da semana seguinte. E assim, esse simulado estratégico ele é cumulativo. Você vai ter conteúdo que você já viu e conteúdo que você vai ver. Por quê? Porque quando você está resolvendo uma questão de um conteúdo que você não conhece e erra aquela questão, além de você ter aquele conteúdo, aquela questão comentada, quando o professor for dar aquele assunto, o seu cérebro já está preparado, porque ele já errou, ele já conhece, já errou, ele já está alerta, já está preparado para absorver com mais facilidade o conteúdo. E claro, ao resolver mais questões sobre o assunto, você vai acabar facilitando o seu aprendizado. Então, cara, esse simulado ele vai se adaptando ao seu cronograma, né, de aula. E somente cobrado nesse simulado, disciplina do assunto foram vistos, mas assuntos e disciplinas que vão ser vistos na semana seguinte. Então, ele é alimentado de forma progressiva. Algumas disciplinas são fixas, como aquelas nossas 10, e algumas são volantes, como aquelas menores, né, que a gente já viu, ECA, CDC, Ambiental, Humanas Internacional, e é claro, como a gente colocou lá, como menos importante nesse momento, a disciplina de Direito Empresarial. O que é um erro muito comum dos alunos, tá? O erro muito comum dos alunos é exatamente o cara estudar por conta própria, tá? Ele pega questão aleatória, ele pega assuntos aleatórios e ele não segue o cronograma que tem aqueles assuntos já todos tirados, né, todos preparados para que ele absorva aquilo que mais cai no AB. São 20 questões
de cada disciplina, de cada assunto por dia. Você vai resolver no mínimo 20 questões por dia. É questão demais, amigo. Você não vai conseguir não passar na prova da UAB. Ainda tem um detalhe que eu tinha esquecido aqui no slide. Fiquei tão empolgado de falar com vocês que eu acabei sem passar o slide. E tem uma estratégia que funciona sempre. Que estratégia é essa que funciona sempre? Quando você vai resolver as questões, que tem as questões, como eu já falei, você resolve com o professor. Aí tem um, você pega a questão. Se você quiser resolver antes, à vontade. Mas se você não quiser, o professor vai, já você recebe o material com aquela questão comentada pelo professor em vídeo. Só que quando você resolve aquelas questões do professor comentado em vídeo, você vai ter logo em seguida mais 20 questões para você resolver sozinho, para você resolver sozinho. Acontece que quando você terminar de resolver essas questões, aí você vai ter todas elas comentadas. Aí você vai conferir o gabarito. Cara, o segredo é esse. Acertou a questão, vai ler o gabarito. Errou a questão, vai ler o gabarito. Quando você lê o gabarito, sempre vamos fazer menção a um dispositivo, seja ele de lei, da Constituição Federal, de uma súmula ou de uma J. Você pega o seu Vadmecum, virtual mesmo, e vai conferir a redação daquele dispositivo de lei que foi mencionado. Pinta, marca o que é mais importante naquele dispositivo de lei. Tio vai ficando por aqui, tá? Com um beijo, ó, no coração de todos vocês. E ó, vou acompanhar vocês toda semana até a prova. Tchau, tchau.